Gostaria de ler com você o que está em Atos, capítulo 5, versículo 29. Diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Alguma vez você já teve de perder uma prova, uma vaga de emprego, amizades ou até relacionamentos por causa das suas convicções religiosas? Se sim, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Isso, aliás, não é o fim. Ao contrário, vale a pena permanecer fiel, vale a pena lutar por nossas convicções. Quem age assim revela lealdade e coragem. No passado, os mártires do cristianismo manifestaram essas virtudes e permaneceram fiéis até o fim. Esses cristãos não negaram a sua fé, mesmo que a própria vida estivesse em risco. Jerônimo foi um exemplo disso. Temendo a condenação da morte, por algum tempo ele até admitiu a possibilidade de renegar a sua fé, renegar a sua identificação com a mensagem da Reforma Protestante. Porém, ele resolveu não renunciar, mesmo que isso lhe custasse a vida. E não teve outro fim. Ele acabou sendo executado no mesmo local em que João Hus, pioneiro importante da Reforma Protestante que antecedeu Martinho Lutero, havia sido então morto, havia entregado a sua vida. Jerônimo caminhou convicto em direção à sua morte, sem murmurar, e aliás, quando um soldado se aproximou para atear fogo por trás dele, Jerônimo exclamou: venha com coragem pela frente, ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Fortes palavras. Esse relato está no livro O Grande Conflito, página 114. O jovem Patrick, por sua vez, não teve que experimentar a morte em uma fogueira, tal como Jerônimo. Ainda assim, o fogo da provação testou suas convicções. Quando ele aceitou Jesus, ele era noivo. Em poucos meses, porém, viu todo o plano do seu casamento desmoronar. Sua noiva simplesmente não concordou com a sua decisão. Ela queria que Patrick escolhesse entre ela e a igreja. E aí ele não titubeou, não pensou duas vezes, ficou do lado de Jesus. A ex-noiva simplesmente não conseguia entender a sua opção e, indignada, disse: por que você escolheu essa igreja? Estava tudo bem entre nós, até você me trocar por essa fé. Patrick, no entanto, amava a sua noiva, mas Jesus, diferentemente, era tudo para ele. Naquele momento, a decisão envolvia vida ou morte eterna. Os princípios que conduziram a escolha dele eram os mesmos dos grandes heróis da fé. Os mesmos princípios e valores que eles manifestaram. Com consciência e lealdade semelhantes, Pedro e os demais apóstolos se mantiveram fiéis lá no início da igreja cristã, mesmo em face das mais severas ameaças por parte da liderança religiosa da época. Cheios de coragem, os apóstolos, eles não pararam de proclamar o nome de Jesus, ainda que fossem acusados de espalhar heresias e serem mortos. Quando for você, quando eu e você formos tentados a negar a nossa fé, que nós possamos responder também de forma convicta: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Sejamos leais e fiéis, e que Deus nos abençoe nessa decisão. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você ao longo de toda esta semana. Vou ficando por aqui. Deixo a você meu carinho, meu desejo de que você fique na paz. Um grande abraço. Deixo também o meu desejo de a gente se reencontrar na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço e até lá.